A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos concluindo as nossas leituras no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje leremos os capítulos 27 e 28. Lembrando sempre, a versão que usamos é Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 27. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos e a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio Andramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar. Indo conosco Aristarco, o macedônio, de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob proteção de Chipre para serem contrários aos ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte a Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestávamos Paulo, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só para a carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e ali passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pesando sobre eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado de Euroaquilhão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote e, levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio e, temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Meu Deus! Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso ter me atendido e não partir de Creta para evitar todo esse dano e perda. Mas, já agora vos aconselho, tende bom ânimo, porque nenhuma vida perderá-se entre nós, mas somente o navio. Porque esta noite, um anjo de Deus, a quem eu sirvo, de quem eu sou e a quem eu sirvo, aleluia, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Porquanto, Senhor, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo como que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, sentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante e tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos
de que fôssemos atirados contra os lugares rochosos, lançaram-se à popa 4 âncoras e oravam para que se rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar as âncoras da proa. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não perecessem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos dos botes e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando tais sem comer, nada tendo provado, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nenhum fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, dando graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos recobraram o ânimo e se puseram também a comer. Estavam no navio 266 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si e não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, e, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, a um lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio, e a proa encravou e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. Ao parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a se lançar ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Agora, meus irmãos, o capítulo 28, que é o último capítulo do livro de Atos. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos de modo singular e com singular humildade, porque acendendo uma fogueira, acolheram todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado a tirar da fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito tempo esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Veja como é que é a vida dos pagãos, né? Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria e ardendo em febre o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias, chegamos a Puteoli, onde achamos ali alguns irmãos que nos rogaram que ficasse com eles 7 dias, e assim foi que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e a 3 vendas. Vendo-os Paulo e, dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua própria conta, tendo em sua companhia os soldados que o guardavam. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo, contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais,
Havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada que acusar a minha nação. Foi por isso que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então lhes disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que dissesse a respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito dessa seita que, por toda parte, ela é impugnada. Havendo-lhes marcado um dia, vieram e um grande número ao seu encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, ele fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se. Dizendo Paulo essas palavras: Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e diz-lhes: De ouvidos ouvireis e não entendereis, vendo, vereis e não percebeis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido com os ouvidos. Com os ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos e nem ouçam com os ouvidos, para que não se entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo em si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo em sua própria casa, que alugara, onde recebera todos os que procuravam, pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Terminamos aqui, meus irmãos, o livro de Atos, falando aí sobre a viagem de Paulo a Roma, muitos perigos, o naufrágio, mas Deus dando ali o livramento, e encerrando ali com Paulo alugando uma casa em Roma, e pregando e falando livremente do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Deixa aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe também com mais pessoas, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus e, claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.